Uma outra operação que eu queria colocar é a operação de venda descoberto. Só um comentário adicional, que é um jeito também de ganhar dinheiro na bolsa. Mostrei para vocês aqueles dois gráficos, né? Bovespa e o Dow Jones, apresentando uma excelente alta. Mas, pessoal, a gente não, o investidor, e hoje em dia o investidor pessoa física já pode fazer isso, você não precisa ganhar dinheiro só quando a bolsa está subindo. Porque, poxa, imagina o que aconteceu naquele período de 1955 até 1975, nas guerras lá. Pô, será que ninguém ganhou dinheiro? Claro que ganhou. Pessoal, o único jeito de não ganhar dinheiro na bolsa é quando a bolsa fica estável. Aí não tem jeito. Se não tiver variação para cima ou para baixo, você não ganha dinheiro. Para quem faz buy and hold, ou quem quer dividendos, a melhor coisa é comprar baixo e vender na alta. Claro, né? Você compra barato para vender a um preço mais alto. E usa essa estratégia. Então você só ganha dinheiro quando a bolsa está subindo. Agora, gente, eu estava falando com esse grupo, até vou indicar para vocês depois, aqui de Campo Grande que investe, e os caras estão adorando esses 3 meses aí de baixa que teve. Por quê? Porque eles conseguiram antecipar que a bolsa ia ter uma realização de lucros. Que é quando a bolsa está subindo há muito tempo, ela dá umas quedas de preço, que é quando as pessoas resolvem vender as ações para botar dinheiro no bolso. Então, de alguns em alguns tempos, a bolsa faz essas correções. Não é um tempo fixo, a cada tantos meses, não existe isso, mas eles conseguiram identificar que ia estar no período de baixa. Então, o que eles fizeram? Usaram a operação de venda a descoberto. Por que ela chama venda a descoberto, pessoal? Porque você consegue fazer essa operação onde você vende a ação e depois compra. Olha só, você consegue vender a ação antes mesmo de comprar. E aí, ao final do dia, você recompra a ação. Então, se eu prevejo um dia de baixa na bolsa, eu posso, no começo do dia, falar, quero vender 100 mil reais de Petrobras. Coloca a ordem de venda. Se tiver alguém querendo comprar a Petrobras naquele preço, é fechada essa negociação e vai para a conta do cara à venda. Só que agora eu estou em aberto, estou com um capital aqui de 100 mil reais que eu preciso fazer a compra agora. E é legal que quando você faz essa venda, entra dinheiro na sua conta para você fechar. Por quê? Porque você vendeu a ação. E aí, ao final do dia, você vai lá e compra a ação no preço mais baixo. Essa é a operação ótima, né? Você vende alto e compra na baixa. Na verdade, você está fazendo a mesma coisa, só que é ao contrário. Né? Em vez de comprar primeiro e vender depois, você vende primeiro e depois compra. Por isso que eu coloquei como operação não intuitiva. Às vezes, para quem não está acostumado, até às vezes vocês não... Como é que funciona esse negócio? É você vender sem ter. Você vende antes mesmo de ter. Por que isso funciona, pessoal? Porque existe uma regulamentação muito forte, um controle muito forte hoje. Então, a gente tem as margens de garantia que vão permitir que, se você porventura não vier a cumprir com uma obrigação dessas, de fazer um acerto desse, você deixou um dinheiro em depósito. Então, para você fazer uma operação de venda a descoberto, você precisa ter dinheiro depositado na conta, disponível para aquilo. Dinheiro suficiente, por quê, gente? Isso até é uma história legal que um cara contou. O cara deu um curso para mim 5 anos atrás e contou essa história. Tem um pessoal do grupo Garantia, que por muito tempo foi um grupo grande de investimentos, hoje em dia ele acabou se repartindo e tudo mais. Mas o grupo Garantia foi muito famoso, muito conhecido. E os caras do grupo Garantia fizeram uma vez uma operação de compra e venda muito grande, e ganharam muita grana. De tanta grana que eles ganharam, que pegaram, compraram Ferrari, andaram com 5 Ferraris por São Paulo inteiro, assim, se exibindo, grupo Garantia e tal, os resultados que eles tiveram. E aí, assim, pouquíssimo tempo depois, menos de um ano depois, o grupo Garantia foi fazer uma venda descoberta dessa. E aí eles pegaram e fizeram a venda a determinado preço. Vamos dizer que eles fizeram a venda da ação a 40 reais. Tá cara a venda. Agora eles têm que, até o final do dia, fazer uma compra para cobrir aquilo, na mesma quantidade. Se a ação tiver 38 reais, ótimo, porque eles venderam a 40, compraram de novo a 38, eles ganham 2 reais de diferença. Só que o que aconteceu, pessoal? No meio do dia de uma operação dessas, saiu uma notícia bombástica, era Varig na época. Eu não me lembro, confesso, aliás, não estava nem acompanhando o mercado nessa época, mas que o cara contou a história, eu não me lembro qual foi o evento. Mas teve assim uma excelente notícia para a Varig. Eu acho que foi aquela época que a Varig se uniu, vocês lembram? Que agora a Varig já é história, para os mais novos aí não vão lembrar. Mas a Varig se uniu na Star Alliance, que era uma congregação de empresas aéreas aí, mundial, e ela conseguiu entrar no grupo. Aí saiu aquela notícia no meio do caminho. E a galera que tinha vendido a ação a 40, de repente a ação estava valendo 80. E os caras eram obrigados, no final do dia, a fazer uma compra. Então eles perderam, tipo assim, 40% do capital do Banco Garantia naquela época, por causa de uma operação dessas. Então assim, tem que tomar muito cuidado, por quê? Quando eu compro uma ação para vender depois, as minhas perdas ficam limitadas a quanto dinheiro eu pus. Deu para entender? Se eu pego 10 mil reais e compro uma ação, vamos dizer que aquela empresa vai à falência, de uma hora para outra. Explode lá, todas as plataformas da Petrobras, e a Petrobras vai à falência. O máximo que eu vou perder são os 10 mil reais que eu investi.
Agora, quando eu faço uma venda descoberta, é o oposto. O meu limite de ganho é pouco. Vamos dizer que eu vendi a R$40 e a empresa vai à falência e eu consigo comprar R$1 a ação dela. Ótimo, ganhei R$39. Mas é o máximo que eu posso variar. Agora, as minhas perdas são infinitas. Né? Essa ação pode valorizar, ela pode ir lá em cima. Então, quando você faz a operação de venda descoberta, tem que tomar muito cuidado, uma operação muito arriscada, porque você corre o risco de perder mais dinheiro do que você investiu. Se a variação for maior, eu coloquei aquele exemplo de 40 foi para 80, mas vamos dizer que de 40 fosse para 100. O banco garantia teria que entrar com dinheiro para cobrir a operação. Então a venda descoberta é uma operação muito arriscada, né, porque ela tem perspectiva de perdas infinitas e ganhos limitados. Então a operação tem que tomar muito cuidado, tem que entender bem no mercado. O período é sempre um dia ou tem... Isso que eu ia falar agora. O período é sempre um dia. Para investidor pessoa física, você faz a negociação de venda descoberta ao longo daquele dia. Só que você tem como estender esse dia. Só que para você estender esse dia, você tem que ter uma margem de garantia que é 2 vezes o valor da variação, que é 10%. É que é o seguinte, a bolsa, se em qualquer dia a bolsa tiver uma variação acima de 10%, a bolsa fecha. Fica 15 minutos parado. Não sei se vocês já ouviram isso. Lembra quando teve o 11 de setembro nos Estados Unidos? Fazia não sei quantos anos que o Dow Jones e o Nasdaq, né, os indicadores lá, que a bolsa não fechava. Porque a variação ao longo do dia, ser 10% é muito pouco. Mas naquele dia, o Dow Jones chegou a abrir e fechar 3 vezes. Por quê? Caiu 10%, parou a bolsa, caiu 10%, parou a bolsa, caiu 10%. E aí eles resolveram fechar a bolsa por aquele dia. Até pelo luto, né? Porque a Bolsa de Valores de Nova York é do lado do World Trade Center. Né? Então a bolsa encerrou naquele dia. Mas toda vez que a variação da bolsa chega a 10%, gente, eu vi isso uma vez, foi em setembro de 2001, nem entendia direito de bolsa ainda, né? Mas essa foi a única história que eu vi. Dificilmente vai acontecer uma variação dessa. Então o que acontece? A sua margem de garantia é 2 vezes, olha só, é 2 vezes a variação de 10% da bolsa, que é a variação máxima que eles contam. Entendeu? Se as ações elevarem acima de 10%, a bolsa para. Então 10% vezes 2 vezes, vezes quanto você está investindo. Então se é R$50 mil, vezes 10% é 5 mil. Então é 50 mil mais 10 mil, que é 2 vezes. Então 60 mil reais você tem que ter em garantia para fazer uma venda descoberta de 50 mil reais. Então a mais do que o dinheiro que você já colocou na conta, lá na venda. Tá? Então essa é a margem de garantia. Se você tiver a margem de garantia efetiva, ele te autoriza a segurar essa venda, a manter a venda. Gente, eu altamente não recomendo vocês manterem uma venda. Porque se acontece durante o dia um negócio desse, olha o resultado. Agora imagina se ao longo do dia acontece, imagina que pode acontecer ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Normalmente é uma operação que você faz. Mas se você fizer, você tem que fazer um aluguel de uma ação. Por quê? Porque você está fazendo uma operação sem ter dinheiro quando você faz uma venda. Lembra que eu falei que cai dinheiro na sua conta? Esse dinheiro não vai entrar de graça para você. Então você paga um juros sobre esse dinheiro. Não é um juros alto, eu peguei as taxas hoje cedo, de 3,5% a 5% ao ano, para você pegar esse empréstimo. E normalmente você vai fazer uma operação de um mês, né, vai dar 0,25% de aluguel. Pouquíssimo, pouco representativo. Mas eu não indicaria fazer operação de venda descoberta, principalmente no começo, pelo risco. Principalmente pelo risco de perdas infinitas. Risco de ganhos infinitos é ótimo, agora de perdas, não recomendo mesmo.